Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Já vim falando sobre esses assuntos há bastante tempo. Né? Vários e vários vídeos explicativos sobre essa questão Vasco 777, né? E como houve uma matéria agora, né, em relação a Carregal, o vice jurídico do Vasco, eu vou dar umas pinceladinhas aqui, né? Bom, o título da matéria é mais ou menos assim: Carregal buscará indenização contra a 777, contra a antiga 777. Eu queria falar um tópico, né? Qual o tópico? A ECAP, quando assinou o contrato, a 777, quando assinou o contrato com o Vasco para aquisição da Vasco SAF, já estava em insolvência. Já era notadamente conhecida e patente essa insolvência. Já não tinha liquidez, não tinha bom nome, ao contrário, tinha má fama, sofrendo processos, bloqueios até de aeronaves dela, né? Processos, todos os tipos contra ela. Então já era conhecido isso. Mas a 777 assinou o contrato adquirindo o Vasco. E para que não se esqueça disso, o Vasco tinha contratado uma empresa chamada KPMG para corroborar isso, né? Uma babaquice qualquer. Aval, o pessoal fala assim, né? Aval só é usado em título de crédito, né? É errado falar que num contrato civil havia o aval, mas o povão fala, não tem problema. Mas vou dizer aqui que a KPMG deveria dar o ok dela, né? Através do estudo. Olha, estudo aqui e tal, tá boa, 777, pode assinar. E foi isso que aconteceu. Só que naquele momento que houve a assinatura do contrato entre as empresas CRVG e 777, para que esta 777 adquirisse 70% das ações, né? Já havia a insolvência da 777 e a ECAP já era a controladora dela. Isso é vedado. Estava vedado no contrato, inclusive. Você assinar um documento em nome de uma empresa, essa empresa já está sendo controlada por outra, não pode. Isso aí é uma indenização gigante que o Vasco tem de receber e também bloquear lá na ação o que a KPMG está cobrando do Vasco. A KPMG está cobrando um monte de dinheiro, uma execução milionária por ter entregado esse estudo ridículo, dando o ok para o Vasco assinar. Vasco, pode assinar, que a 777 eu garanto, hein? Então, primeiro ponto, tem uma ação milionária da KPMG cobrando o Vasco desse estudo, que ele não receber, e ela prejudicou o Vasco, né? Isso é um problema muito grande. Não sei se o Vasco já ajuizou ação contra ela, né? E tende a ajuizar. Não pagar o valor. Pior de tudo, ruim de tudo, não pagar o valor total do tal estudo, tentar não pagar nada, porque foi prejudicado, e cobrar uma indenização dela, né? Porque a KPMG soltou um estudo dizendo, olha, 777 está ok. Errado, não poderia soltar esse estudo, né? E voltando para cá, com relação ao título, né, da matéria lá, Carregal, Vasco buscará indenização contra a 777, vem falando isso aqui há bastante tempo. Espero que quando a confidencialidade desses contratos caírem, em outras palavras, que eles puderem ser mostrados à massa vascaína, não fique provado que não há cláusulas contratuais que defendam o Vasco.
tem de estar no contrato cláusulas contratuais que defendam o Vasco e já prevejam multas milionárias para esses descumprimentos contratuais, para esses prejuízos, né? E também colocando no contrato, olha, isso aqui é só um começo. Ultrapassando os prejuízos que estão aqui previstos, eu vou à justiça comum, né, cobrar a diferença, né? Então espero que lá no contrato, quem leu o contrato, Brant e companhia, tenha defendido os interesses do Vasco, tenha colocado cláusulas que defendam o direito do Vasco, prevendo multas pelos descumprimentos, multas pelos prejuízos que a 777 causou ao Vasco. Espero que esteja isso lá, né? Porque se não tiver, o Vasco separou pessoas para lerem os contratos, para ajudarem o Vasco, e isso não foi feito. Isso é um terror, né? Um contrato bem feito está lá. Se houver isso, multa de tanto. Se houver isso, multa de tanto. Multa de tanto. E não é um contrato leonino, né? Não pode ser prevendo só benesses a um ao outro. Tem que ser um contrato com obrigações mútuas, né? E garantias mútuas, né? Para que não seja taxado como leonino. Então vamos aguardar aí essas indenizações que o Carregal disse que vai fazer, né? Contra a 777, contra a antiga sócia, que extrapolem o que já está no contrato, porque no contrato tem de haver cláusulas milionárias indenizando o Vasco pelos prejuízos que a 777 causou. Só para fechar aqui, né? As pessoas reclamam que às vezes eu sou agressivo e falo que o jornalismo esportivo acabou, que está uma porcaria. Acabou, né? Por exemplo, você acha que Vasco Connection está preocupado com isso? Você acha que o tal do Liner, que saiu do Mário Coelho, está preocupado com isso? Com todo respeito, esses caras não poderiam nem sair da faculdade. O tal do Lineker, ao invés de falar imbróglio, falou embrolho. Como é que uma faculdade solta um jornalista desse, querendo falar imbróglio, fala embrolho? E o Vasco Connection, pelo amor de Deus, falou em menos, um advérbio invariável, né? Menos é invariável, um advérbio, não concorda com nada, né? E os caras, além de serem, né, não saberem o português, não estão preocupados com isso aí que eu acabei de falar. Estão preocupados em colocar nas capas lá, canal Gigante Vasco hoje lá, olha, chumbo trocado, Léo Jardim e Lautaro. Os caras não estão aí para isso. Os caras não estão aí para o Vasco. É dinheiro, é like, é visualização, não estão nem aí. Eu sempre falo, né? Vasco é eliminado, os caras reclamam no mesmo dia e no máximo no dia seguinte. E 2 dias depois já é especulação de jogadores, já é novo dono. É isso que o vascaíno tem para assistir todos os dias, esses lixos que entram para o vascaíno ver, né? O Vasco duro está aumentando a dívida, né? E os caras preocupados com relação a especulações e tal. Tem que mandar uns 10, 15 embora para diminuir a folha, inclusive o Paier e o Coutinho, né? E estou ouvindo aí vozes dizendo, não, vamos renovar com o Coutinho e tal. Enquanto não fizer isso, a dívida vai aumentar, não vai ter investidor, não vai ter novo dono e o Vasco vai ficar numa bola de neve insuportável, né? Até o ponto de explodir, chegar e falar assim, ó, não dá mais, né? E vou soltar um videozinho aí sobre o vídeo que o Careca soltou, um belo vídeo que o Careca soltou, fazendo uma compilação, né? Salgado, Brant e Pedrinho. Vou lá fazer um comentário sobre esse vídeo do Careca aí e aproveitando aqui para saudá-lo, mais um excelente vídeo. Se gostou dos meus comentários aí, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.